todo mundo aí reunido. Eliezer Rodrigues, seja bem-vindo. Primeira dama Edna Maciel também. Meu amigo João Magalhães, que eu falei aqui no estúdio. O nosso Tuxo eu já falei no programa. Bem rápido, por conta do nosso tempo, eu vou começar com o Eliezer. A avaliação da sabatina do candidato Geraldo Carvalho, que soltou umas declarações polêmicas, Eliezer. Interessante. Boa tarde a você, Douglas, aos colegas e telespectadores. O candidato Geraldo Carvalho avalia basicamente que os candidatos postos, os mais competitivos, não vão promover... Vamos só fazer aí um ajuste no microfone do Eliezer. Vamos dividir a tela. Vou passar para a Edna, então, para ouvir a opinião da Edna sobre a sabatina do Geraldo Carvalho, que foi uma sabatina que, comparando até com outras entrevistas, eu acho que foi uma sabatina relativamente polêmica. Ele soltou as declarações polêmicas, né? Apimentada, né? Bom, e o candidato falou aí sobre a questão da municipalização dos transportes, né? Que é uma questão que eu destaco e que realmente é polêmica mesmo. Nós acompanhamos aqui algumas discussões sobre esse assunto e é muito delicado municipalizar os transportes, né? Inclusive da forma com que a gente está vendo que a história do transporte teresina está, como era, como está agora. Bem, é uma proposta. A questão também dos recursos, da autonomia de recursos da UESP, da Universidade Estadual do Piauí, também é tema que, para mim, causa bastante polêmica. A gente, lá atrás, já viu essa discussão em relação à autonomia das universidades, que, em muitos casos, não foi bem, né? Temos que ver, então, e que analisar também essa proposta. Bom, o PSTU tem essa sua forma, vamos dizer, diferente, aguerrida, mais contundente, alguns consideram, inclusive, mais radical, né? E vimos aí, como você mesmo disse, uma entrevista e um debate, né, uma sabatina, melhor dizendo, bem apimentada, com críticas bem contundentes também em relação à saúde, né, e à educação, com a base governista e também até com o candidato que está polarizando, que é o candidato Silvio Mendes. As críticas foram bem contundentes para os dois candidatos que polarizam, Rafael e Silvio. Eliezer Rodrigues. Bom, Douglas, boa tarde a você, aos colegas e telespectadores. Eu comentava que o candidato Geraldo Carvalho, basicamente, ele desconstrói os discursos dos principais candidatos, dos que aparecem até o momento como mais competitivos. Na percepção do candidato do PSTU, os nomes que polarizam a disputa majoritária são basicamente representantes de uma mesma mentalidade. Não vão promover grandes mudanças, não vão resolver problemas crônicos na política do estado do Piauí e se coloca como uma alternativa que realmente representa uma ruptura, algo bastante diferente que tem a possibilidade de fazer uma política realmente transformadora. Esse é o discurso do PSTU, claro, um partido mais ligado à esquerda, bastante fisiológico, alinhado com o discurso nacional de combate à direita, ao presidente Bolsonaro. E nessa entrevista observei também que defendeu a ideia do Estado máximo, quando fala de municipalização do transporte público, quando fala de valorização do Sistema Único de Saúde, concentra, né, esse discurso concentra atribuições na mão do poder público, como se fosse a alternativa mais eficiente para a sociedade. João Magalhães, sua opinião sobre a sabatina de Geraldo Carvalho. Muito boa, Douglas, boa tarde para você, boa tarde inclusive a todos. Aqui no estúdio. Sim, interessante quando ele fala da revogação dos contratos de parceria público-privada, sendo como uma medida que ele tomaria caso chegue ao Palácio de Karnak. Aliás, revogação geral, né, João? Sim, é bom lembrar que os contratos de parceria público-privada são muito elogiados, vamos dizer assim, pelo atual governo, pelo atual grupo político, e o candidato do PSTU disse que, caso seja eleito, vai revogar, porque ele entende que todo esse patrimônio público deve voltar exclusivamente para a mão do Estado, cumprindo, obviamente, essa premissa que o Eliezer já citou, do PSTU ver o Estado como o Estado máximo, né? O grande representante
da questão dos serviços e também o vetor da economia. O candidato Geraldo Carvalho, de fato, tem um discurso afinado, é um candidato que também demonstra um bom preparo, né, para discutir ideias, discutir propostas. É um professor universitário, você pode discordar das ideias, mas não pode dizer que ele não tem ideias e que não sabe apresentá-las. Pelo contrário, ele tem domínio das ideias e das propostas que apresenta ao eleitorado. Então eu destaco exatamente essa proposta de revogar as parcerias público-privadas. Hoje no Piauí a gente tem várias delas em vários setores e também, claro, o discurso bastante contundente, fazendo críticas ao grupo do Partido dos Trabalhadores, ao grupo do candidato Silvio Mendes, apresentando aí uma via... Incluindo aí os três, incluindo o Coronel Diego também. Sim, uma via alternativa ao que a gente tem visto durante essa campanha eleitoral. Tássio Cruz, sua avaliação. Eu destacaria 2 pontos, Douglas, importantes. Quando você falava de Coronel Diego, o PSTU sempre propõe a desmilitarização do Estado. É importante deixar claro essa abordagem da segurança pública e também a questão de uma bandeira histórica, que é a reforma agrária, né? Nós estamos em um estado, tivemos uma informação que colocamos no portal Dia do Ministério da Agricultura, que o Piauí tem a previsão da 3ª maior arrecadação com o agronegócio do Nordeste, atrás apenas da Bahia e do Maranhão, ou seja, ultrapassando 14 bilhões de reais de arrecadação bruta. Ou seja, nesse contexto de produção, exportação de soja, mel, castanha de caju, carne bovina, o PSTU propõe essa reforma agrária e essa utilização, vamos dizer assim, dos meios de produção para erradicar a fome, né? Então eu acho que é importante, curioso essa abordagem e é curioso que o Brasil, um país que mais produz alimentos no mundo, infelizmente a gente veja a fome crescer. Então acho que destacaria esse ponto da reforma agrária, importante que o PSTU também coloca bem forte no seu plano de governo e na sua plataforma de discussão. Olha, ainda falando sobre eleição, o Tribunal Regional Eleitoral indeferiu a candidatura de Jesse Lima, do PSC, ao governo do Estado. A notícia repercutiu nos bastidores da Assembleia Legislativa. O Eliezer Rodrigues esteve lá e a Eliezer falou com deputados, parlamentares, enfim, sobre esse fato e também sobre a polarização, a eleição, essa reta final da campanha em todo o estado do Piauí. Veja aí. A candidatura de Jesse Lima ao governo do estado foi indeferida na tarde de ontem pelo Tribunal Regional Eleitoral. A decisão foi embasada em prováveis irregularidades na convenção que homologou as candidaturas do Partido Social Cristão, o PSC. Jesse pode recorrer da decisão junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Até a decisão final do TSE, a empresária pode continuar na disputa pelo cargo. Minha candidatura continua de pé. Eu não desisto, só se tirarem a minha candidatura. E é o que estão tentando fazer, mas quero dizer para vocês que continuo na disputa. Cabe recursos, nossos advogados entrarão com recurso e eu continuo na disputa. Os meus direitos políticos estão preservados. Nós perdemos uma batalha, mas a guerra continua. No Parlamento Estadual, deputados avaliaram o impacto do indeferimento da candidatura de Jesse. Acredito que tanto a eleição estadual como a eleição nacional vão ser vencidas no primeiro turno. Há uma polarização entre 2 candidatos e os outros candidatos representam muito pouco no contexto do peso eleitoral. Então acredito que isso não vai influenciar o cenário que estava posto desde o início da campanha, é o mesmo de agora. Nós temos aí 2 candidatos fortes e certamente o nosso vencerá no primeiro turno. Eu vejo a eleição polarizada entre o principal candidato das oposições, o doutor Silvio, e o candidato do governo, que representa o modelo de gestão que está aí. Essa decisão, obviamente, altera o cenário entre os candidatos, mas em relação à opinião pública, eu creio que a opinião pública já está posicionada dentro dessa polarização. De fato, não tem muito impacto, né? Isso acho que é um consenso, todo mundo aqui concorda, não vai ter muito impacto. Aliás, realmente, eu até conversava isso com o João durante o intervalo comercial. Se a gente olha para o cenário nacional,
a gente vê aí, pelo menos, não sei se mudou o quadro, mas Ciro Gomes aparecer com 8%, né? Às vezes 7%, 9%. Aí você tem uma terceira via que não é robusta a ponto de chegar a 2 dígitos, mas quase 2, né? Quase 2 dígitos. Leva para o segundo turno. Leva para o segundo turno. Aqui, a última pesquisa divulgada trouxe o Manuel Diego Melo com 3%. Né? 3%. Então, realmente não vai fazer muita diferença esse indeferimento. E aí é esperar também, porque, como disse a própria candidata, ela recorreu, cabe recurso, continua a campanha até que seja julgado em definitivo essa ação. Douglas, só uma novidade, só sobre essa questão estadual, de agora a informação, a gente trouxe ontem a questão da candidatura da Lourdes Melo, que tinha o empecilho de ter apresentado uma vice que tinha menos, né, João, 28 anos, menor que os 35 exigidos. Essa candidata já renunciou e tem um novo, é o professor Clóvis José, candidato a vice de Lourdes Melo, que já está no sistema, que deve ser analisado e deferido ou indeferido, então, suplantada a situação da candidata a vice Graziele Alves, que a gente tinha trazido ontem, que não possuía a idade exigida para disputar uma eleição majoritária estadual. Agora, tem também um julgamento da candidatura, né, dela, né? Isso. E do recurso de Jesse também. Do recurso de Jesse e o dela, vamos ver se no caso dela a única pendência de fato era a questão da vice ou se tem outras pendências relacionadas às eleições anteriores. O vereador de Teresina, Dudu, do Partido dos Trabalhadores, falou sobre o que ele classificou como dia D, fazendo uma referência ao dia 13, que é hoje. Vamos acompanhar o que ele disse. Vamos só reposicionar a entrevista aí, porque aí nós temos o vereador Dudu falando no dia D e o vereador Edson Melo rebatendo, entendeu? Um lado e outro lado também. Quando estiver pronto, avisa aí, porque é importante esse ponto e contraponto, no caso. Só lembrando, a gente vai continuar as sabatinas até a quinta-feira, né? Então, amanhã será a candidata do PMN, Ravena Castro, né, na quarta-feira, e na quinta-feira será a candidata Lourdes Melo, do PCO, lembrando que a ordem foi definida através de sorteio realizado na presença dos assessores dos candidatos. Pode ser? Vamos acompanhar o que disse o vereador Dudu. A gente tem dito que agora começa a funilar para a reta final da campanha. Ainda temos muitos dias aí, 19 dias, para trabalhar muito. E o desafio é, primeiro, manter o pé no chão, sem arrogância, sem prepotência. Não é porque o Rafael tem crescido substancialmente, inclusive aqui em Teresina, que a gente agora vai relaxar. Pelo contrário, é intensificar mais ainda, a campanha ganha um corpo fenomenal aqui na capital. Aqui em Teresina, o Rafael, aonde a gente tem levado o nome dele, o nome do Lula, o nome do Hélio, o nome do time do povo, a gente tem visto a população, de certa forma, acatando com muita satisfação. E vamos continuar nisso, continuar discutindo, dialogando, sem ter medo de mostrar a nossa história, sem ter medo de apresentar o nosso legado, sem ter medo de dialogar com o povo. Bom, mas aí falou o vereador Dudu, que é apoiador do candidato Rafael Fonteles. Vamos acompanhar agora o que disse o vereador de Teresina, Edson Melo, que é apoiador do candidato Silvio Mendes. O vereador Dudu disse que o dia D é o dia D porque tem o número 13. Já o vereador Edson Melo disse que é o dia D porque é o dia do desespero. Acompanha aí. Estou muito tranquilo quanto à perspectiva de vitória do Dr. Silvio. As principais pesquisas que nós temos acesso dão uma certa margem de segurança para o Dr. Silvio, inclusive, ser eleito já no primeiro turno. Agora, temos que ter humildade e temos que continuar trabalhando, nada de já ganhou. Agora, por parte do governo, a gente vê um certo desespero. Já trocaram a coordenação de campanha. Diz que sai Lucas e a turma do IDB, entra Marcelo Castro e Osmar Júnior. A incumbência do senador Marcelo Castro é levantar a militância que está muito desmotivada com a perspectiva de derrota. O Osmar diz que tem a missão de fazer com que os candidatos a deputado da base do governo trabalhem e peçam voto para o Rafael também.
Então a eleição está se configurando, o doutor Silvio é um franco favorito, agora nós temos que encarar isso com humildade. Inclusive a polêmica até na guerra de falas, de entrevistas entre os candidatos, pelo menos os apoiadores, né? No caso é o vereador Dudu e o vereador Edson Melo. O vereador Edson Melo tocou aí, João, um ponto interessante é essa questão da troca da coordenação, né? É interessante como as narrativas políticas, as estratégias, elas se constituem, né? Na fala do vereador Edson Melo, você vê que ele quer chamar a atenção por duas coisas. A primeira, de que, na visão dele, Silvio Mendes tem uma vantagem, que ele chama uma margem de segurança, e também a de que é preciso ter o pé no chão, de que é preciso ter humildade diante desse cenário. Mas aí é interessante que ele elenca vários motivos que, segundo ele, dão essa margem de segurança para Silvio Mendes. Fala da questão das pesquisas, fala dessa questão da troca, né, de coordenação, da campanha adversária, enfim, fala do bom momento, segundo ele, da candidatura que ele apoia, e no finalzinho arremata dizendo, mas apesar de tudo isso é preciso ter humildade, não ter salto alto, como se estivesse negando, né, tudo aquilo que ele falou um pouco antes, um certo ar, um certo tom, eu não chamaria de deboche, mas de ironia. Obviamente que isso tudo faz parte do jogo, do contexto político, e claro que quem está numa campanha como essa, que está bastante acirrada e que está interessante de se ver, obviamente tem que utilizar todos os artifícios necessários para tentar convencer a sua militância, o seu eleitorado e, claro, tentar também conquistar votos de quem hoje está do lado contrário. Isso faz parte, é natural, então é interessante destacar esse tom irônico, né, do vereador Edson Melo, que ao mesmo tempo em que cita vários pontos ali que deixam a situação do seu grupo favorável, segundo ele, no finalzinho diz, né, aquele que tinha pontuado, falando que apesar de tudo isso, é preciso ter calma, tranquilidade e humildade. Faz parte da estratégia, né? Essa guerra de narrativas, se me permitem aqui esse breve comentário, a gente olha também na fala do Dudu, né, do vereador Dudu. Ele, claro, se coloca para o seu partido, para o candidato que ele apoia, confiante. Então, essa guerra de narrativas, acho que ela vai ficar mais acirrada ainda. Nós só faltam poucos dias, né? E a gente vai ouvir essas pérolas como essa do dia D, né? E dia do desespero. Do desespero, enfim. A gente vai ouvir essas coisas e nós vamos ter muita munição, entre aspas, aqui para comentar. Nada melhor do que o centro produtor dessas pérolas é a Câmara Municipal de Teresina, que foi um dos principais alvos dos candidatos durante o processo eleitoral. As apostas não param, viu, Douglas? Todo dia um apostando com o outro quem vai ganhar. Oi. E dinheiro, viu? Um apostando dinheiro nos bastidores, a gente vê muito. Olha, depois eu pedi pro Tássio, aliás, fazer um levantamento sem citar nomes. Aí desse bolão. Sem citar nome, como é que tá este bolão? Para divulgar o resultado aqui. Ainda bem que é dinheiro, né? Claro. Olha, o deputado Evaldo Gomes, do Solidariedade, que é inclusive presidente da executiva regional do partido, falou sobre os critérios de distribuição do fundo eleitoral entre os candidatos do seu partido. Quem criou um critério, quem definiu os valores, não somos nós. Nós não recebemos nenhum tostão. A direção estadual do Solidariedade não recebeu nenhum tostão da direção nacional de fundão eleitoral. A direção nacional avalia cada candidato. Nós mandamos para a direção nacional um questionário de todos os candidatos e eles avaliam a nível nacional, através da executiva nacional, quanto o candidato deve ganhar. Se tem candidato que não ganhou, a gente só tem que lamentar. Eliezer Rodrigues. O presidente do Solidariedade no Piauí, o deputado Evaldo Gomes, está aí se saindo da responsabilidade no que diz respeito àquela polêmica da distribuição dos recursos do fundo partidário. Determinado candidato recebeu certa quantia, outro recebeu um valor muito abaixo. A culpa é de quem? Qual foi o critério? Segundo o deputado Evaldo Gomes, o diretório estadual não influenciou, não interferiu na definição desses repasses. Todo o critério e todo o repasse foi feito diretamente do Diretório Nacional para a conta dos candidatos. E eu também nunca vi essa igualdade em nenhum outro partido, né? Não. Sempre há uma diferenciação de valor de um para outro. Você sabe o critério dessa diferenciação. Sempre né? há uma diferença. Olha, vou mostrar a imagem aí do candidato do Progressistas,
a deputada estadual, Thelmo Neves, na última reunião, 162 lideranças. A gente está mostrando aqui vários candidatos que fizeram reuniões em Teresina, mais um candidato, Thelmo Neves, 162 lideranças em Teresina, inclusive com a presença do senador Mano Ferre, que é candidato a deputado federal. Você está vendo aí as imagens. Aliás, tem sido uma característica, né? Isso. A gente mostrou do deputado Júlio Arco Verde, mostrou de Rafael Fontelli, Silvio Mendes, enfim, de vários. Essa eleição tem mostrado as reuniões não tão grandes, né? Reuniões mais concentradas, né? Mas reunindo muita gente. De qualquer forma, apesar de ser espaço menor, mas muita gente. O Thelmo chama atenção porque ele só tinha tradição política na região sul. Lá do Piauí. Ele é vice-prefeito. E aí conseguiu crescer para Teresina, para a região norte, está em dezenas de municípios. É um candidato altamente competitivo. É um nome que está disputando aí a vaga na Assembleia Legislativa, um nome forte, né? Há sempre uma renovação na Assembleia, a gente não... Você vai encerrar bem rápido aí. Você acha que o quê? Das 30 vagas, renova o quê, Tássio? Eu acho que no máximo 4, 5 e olhe lá. Beleza. Historicamente a renovação no sentido de pessoas de outros grupos, realmente não só rostos novos, ela é bem tímida mesmo nessa faixa que o Tássio citou. Ele concorda, Edgar? 4, 5 no máximo? Sim, porque a gente vê aí, estávamos até falando nos bastidores, se alguns dos clássicos ou dos mais antigos deputados que a gente está vendo aí se reelegem, conversando com o João, realmente acho que essa média até para menos. João, também? 15, a renovação de fato, né, de sobrenome e tudo, a 15 a 20%. É bom lembrar que há uma margem de renovação obrigatória, porque, por exemplo, alguns deputados estaduais vão concorrer ao cargo de deputado federal, né, Júlio Arco Verde, Dr. Francisco Costa. A gente não vai chamar isso de renovação, mas renovação política mesmo, inclusive, tirando a questão do sobrenome, com certeza no máximo 15 a 20% da Assembleia, em torno disso, que é um percentual muito pequeno. Isso. Muito pequeno. Muito obrigado a todos pela participação, Edna Maciel, Eliezer Rodrigues, Tássio Cruz, João Magalhães, e a você, telespectador, telespectadora que nos acompanhou até agora, 3h30 da tarde, um pouco mais de 3h30, com o que aconteceu de mais importante em todo o Piauí. Papoca aí, amanhã tem o Comando Geral, coloca aí para o Elias convidar aí, Elias. A partir das 6 horas da manhã na FM O Dia, a partir das 7h30 também na O Dia TV, com a mesma série de entrevistas com os candidatos proporcionais aqui do Piauí. Aqui o sistema de comunicação, você tem como tirar todas as suas dúvidas em relação aos candidatos, viu? Não tem conversa. E amanhã a gente volta, logo após a propaganda eleitoral, pela O Dia TV, sistema de comunicação. Aqui você pode confiar. Até amanhã.